Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Paula Fleury, do Instituto Goiano de Direito, e é com grande prazer que eu trago aqui dois feras do direito do trabalho, professor Felipe, professor Paulo, meu xará. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai aqui discutir um pouquinho acerca da modernização do direito do trabalho, das novas tecnologias, principalmente, após a reforma trabalhista. O que tem acontecido, Quais são as mudanças e qual que é a prospecção do futuro, principalmente aí no agronegócio. Então, é com muito prazer e com muita satisfação que a gente vai bater esse papo aqui com vocês hoje. E eu deixo aberto aí para vocês começarem aí e a gente fazer um ponto bem bacana aí dessa discussão. Bom, boa tarde, Ana. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Estou muito honrado de estar aqui conhecendo o IGD, né? Obrigada. E com esse colega aqui, que é um grande advogado também, laboralista, como a gente diz na Espanha. E é uma satisfação grande poder conversar sobre um tema que é o direito agrário, uma área que é o direito agrário, que é tão cara ao Brasil e tão importante para o agronegócio, né? O professor Felipe vai trazer alguns dados, inclusive, de número de trabalhadores e tal, e a gente vai poder fazer um debate, aí, um cotejo com a atual legislação e com o que a gente espera e vê para o futuro, ou necessidades de novas relações e, enfim, vamos tentar dar um panorama do que a gente tem sentido hoje a partir da reforma trabalhista, né? Bom, boa tarde, Ana Paula, tudo bem? Privilégio estar aqui com vocês. Grande prazer. É sempre uma oportunidade de aprendizado mais do que de ensinar alguma coisa. De ombro dado aqui com o Dr. Paulo, que é um amigo de longa data, um parceiro. E, enfim, a temática proposta, né, eu acredito que ela é de vital importância, porque num cenário hoje de avanço tecnológico, de disputas geopolíticas, de macroeconomia, de barreiras alfandegárias, de barreiras comerciais a produtos brasileiros, seja por parte da Europa, seja por parte dos Estados Unidos, né? O mundo está vivendo isso agora. Entender o papel do direito do trabalho, entender a grandeza dele para o Brasil é fundamental. Dentre aqueles dados, né, que a gente de vez em quando discute, a maioria das pessoas não percebe, o Brasil hoje conta com mais ou menos 100 milhões de trabalhadores, tá, formais, que na verdade é a população economicamente ativa. Certo. Tá? Para a gente ter só um padrão de comparação, o agronegócio hoje funciona em torno de 18 milhões, são 18%, né, de trabalhadores formais. Né? Então nós estamos falando de um impacto grande, certo, né, de uma quantidade de pessoas grande. O direito do trabalho tem um papel fundamental. Não existe cadeia de negócio, nem agronegócio, nem industrial, que funcione sem o ser humano. Né? O trabalho ele está intrinsecamente ligado a isso. Exatamente. E o Brasil ainda vem com uma cultura, desde a era Vargas, que foi a edição da CLT, acho que é 1943, tá? Que ainda vinha, né, com uma cultura talvez um pouco atrasada. E hoje nós temos que nos atualizar. A reforma de 2017 veio nesse panorama, de atualizar para nos tornarmos mais competitivos e adaptados à nova teoria do trabalho, à nova realidade do trabalho, que é através de inteligência artificial, que é mecanização, informatização, trabalhos autônomos, né? Então, os contratos de trabalho e as relações, as regras de trabalho, elas têm que ser atualizadas, elas têm que fazer, como nós poderíamos dizer, um upgrade. Exatamente. Né? E nisso eu acho que encaixa excelentemente o trabalho do Dr. Paulo no cotejo, né, dessas novas formas contratuais, né? E a visão que hoje os tribunais superiores estão tendo em relação ao Tribunal Superior do Trabalho, Supremo Tribunal Federal, estão tendo em relação a essas novas formas contratuais, a nova realidade do direito do trabalho, né? Então acho que é importante, seria pontuar, se puder trazer um pouco disso. Eu até, enquanto tu falavas, me surgiu
uma questão que eu acho que eu venho pensando muito sobre isso enquanto eu peticiono no escritório, enquanto eu estudo. E é uma questão polêmica. Já vou começar aqui colocando fogo no parquinho, como dizem hoje. Será mesmo que hoje o empregado é o hipossuficiente, ou ele é tão hipossuficiente quanto lá na edição da CLT em 1943? Porque, ou será que é o empregador hoje? Porque, como o Felipe acabou de falar, não existe atividade empresarial e a cadeia do agronegócio é uma cadeia econômica gigantesca. Não existe sem braço, sem força de trabalho. Então, hoje nós temos trabalhadores muito mais conectados ao mundo exterior. Eles conhecem muito os seus direitos, né? E eles conhecem o mundo em que eles vivem. Eu fico me perguntando, às vezes, num processo, às vezes a gente está fazendo uma contestação dentro de uma reclamatória. Será mesmo que esse dogma ainda é tão absoluto hoje em dia? Será que a gente não pode já começar a pensar num desdobramento dele diante de todo esse quadro que a gente tem? Porque a tecnologia chegou para o empregador, mas chegou para o empregado também. Também. Hoje Como, Paulo, que me instiga muito, essas ferramentas tecnológicas, elas chegam para ajudar o mundo do trabalho. Exato. Mas como conectar essas ferramentas de um modo centralizado que atinja a todas as categorias de trabalhadores, entenda? Sim. Desde aquele trabalhador braçal até aquele trabalhador que realmente ele tem um domínio maior da tecnologia. Claro. Como pegar essa base de trabalhador e conseguir padronizar ele, ter um equilíbrio, dele conseguir avançar com essas ferramentas tecnológicas. Essa pergunta me instiga muito dentro do direito do trabalho, porque a gente consegue observar, os professores acho que vão concordar comigo, que existe desde aquele trabalhador mesmo, que é simplório, que não tem ali um conhecimento técnico do que é uma tecnologia, até um trabalhador que tem todas as formas de ferramentas e aplicabilidade na parte prática. Como vocês visualizam esse novo cenário, né? Que me parece que se os trabalhadores não se adaptarem, eles são de alguma forma engolidos pelo sistema. Sim. Superados. Eu acredito que sim. Então, doutora Ana, vamos lá. Há um livro bacana sobre isso, do Harari, né? Que é 21 lições de futuro, e um do Susskind, que é o futuro das profissões. Certo. Tá? Que traz uma abordagem um pouco sobre isso, sobre como pode ser feita esse remapeamento, tá? Essa inserção e inclusão. Tá? Eu sou um pouco, eu não diria, eu sou um pouco mais pragmático, eu não sou tão otimista. Tá? Por quê? Porque eu acredito que existem inúmeras profissões que vão deixar de existir, ponto. Tá? Então, assim, como é que a gente vai fazer essa readaptação? Certo. Eu acredito que aí entra o poder público, é uma necessidade, porque é necessário educação, investimento alto, tanto do empregador quanto do poder público, tá? Para que essas técnicas novas de trabalho sejam mais... essa interface seja mais amigável, né? E, para além disso, o poder público e as empresas têm que estar unidas no sentido de manutenção de alguns postos de trabalho. Por exemplo, até hoje tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso, né? A questão do setor suco-alcooleiro, que emprega hoje no Brasil praticamente formais 700 mil trabalhadores, e nós estamos importando uma tecnologia de carros elétricos com bateria e tal, em detrimento de uma indústria que tem uma mão de obra extremamente rica. Exato. Quando, na verdade, nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista do trabalhador, tá? Nem do ponto de vista de recebimento de divisas, é interessante que a gente tenha uma indústria forte, né? Claro. Então, temos que trabalhar em várias frentes para isso, tá? E fazer... ter calma e tranquilidade, porque somente as próximas gerações de trabalhadores é que vão entrar nessa interface de forma automática. Nós estamos passando
justamente por um momento de transição, né? E respondendo ali a tua pergunta, ou tentando responder, porque não existe uma resposta perfeita, mas o Felipe levantou um ponto que é o primordial: educação. Requalificação, nós falamos hoje, né? Mas para ter requalificação, nós temos que ter uma qualificação mínima. Então a qualificação mínima é a educação. E quando eu estou falando de educação, é a educação básica mesmo, né? Uma alfabetização mínima, concreta. Temos aí quantos milhões de analfabetos funcionais, afinal, né? Não, e precisa ser uma alfabetização tecnológica. Exatamente. Porque não é só escrever seu nome. Exatamente. É uma alfabetização tecnológica, tá? Que é muito importante, né? Exatamente. E para vocês, assim, a reforma veio aí num cenário um pouco ágil, né? Ela, em 2017, ela teve uma aprovação aí, né? Uma promulgação bem rápida. E para vocês, você acha que a reforma trabalhista ela estava preparada? Porque de 2017 até agora, a gente sabe que muitas coisas já mudaram. Apesar de a gente ter uma reforma trabalhista que, para nós, ainda ela é nova. Será que ela estava preparada para essas novas relações de trabalho? Será que ela abarca mesmo essas novas relações? Ana, eu penso assim, ó. A reforma, uma das críticas, primeiramente, uma das maiores críticas sobre a reforma foi justamente o pouco tempo de tramitação, né, da lei que fez as modificações. Sim. Essa foi, então, a primeira grande crítica. Sim. Mas eu penso que a reforma tinha que sair e eu acho que ela estava preparada para essas relações. Quem não estava preparado, talvez, fosse o poder público através da ausência de políticas para fazer essa questão andar. E aí a gente cai, infelizmente, numa série de ações de declaração de inconstitucionalidade e por aí vai, onde o STF acabou tendo que modular e regrar muitas coisas. Mas eu penso que do ponto de vista de tempo, ela foi extremamente temporal, extremamente bem-vinda, e talvez se não tivesse saído naquela época, ela não teria saído. Provavelmente. E temos uma outra questão ainda, que é uma questão que vai lá na academia, no primeiro semestre da faculdade de Direito, tu que és professora. O direito nunca está ao mesmo tempo ou antes do fato social. O direito está sempre correndo atrás do fato social, né? Então, esse é vamos dizer assim, um fenômeno da ciência do direito que nós não temos controle sobre. O direito está sempre a galope tentando acompanhar a vida cotidiana. As coisas vão se ajustando, as relações vão se modernizando, as pessoas vão se aculturando. Como eu falei antes, o trabalhador hoje, por exemplo, rural. A primeira pergunta que eles fazem para o empregador rural hoje: tem sinal de Wi-Fi? Se não tiver sinal de Wi-Fi, eu não quero trabalhar aqui. Obrigado, vou procurar outro lugar que tenha. Trabalhador rural, não estou falando nem do urbano. Tem acesso, né, a muita informação. Essa tecnologia está aí. Mas, assim, retomando a questão da reforma de 17, na minha ótica, o ponto mais importante da reforma é uma mudança principiológica. Concordo. Que dito numa frase simples, né, a prevalência do negociado em relação ao legislado. Certo. Por que essa mudança é tão importante? Por que ela é tão paradigmática? Porque ela reduz um pouco exatamente aquela questão inicial do hipossuficiente. Exatamente. Porque ela aporta tanto ao trabalhador quanto ao empregador uma qualidade de discernimento, quer dizer, tu pode negociar, Sim. tu é responsável pela tua negociação e pelo teu ajuste, os excessos serão coibidos, tá? Que é parte do jogo, né? Mas isso traz nesse arcabouço um impacto gigantesco, que é a possibilidade das partes, de forma autônoma, responderem pela sua vontade, pelo seu desejo e pela sua obrigação. Porque, ao fim e ao cabo, não é o Estado que tem que estar no meio de uma relação de trabalho.
Entendeu? É uma relação entre alguém que concede a sua força de trabalho, Certo. seja física ou mental, né, Isso. intelectual, e alguém que utiliza aquela forma para chegar a um resultado que, em última análise, ele é redistribuído ao bem comum. Claro. Então, Geração assim, de riqueza. eu conheço diversas empresas e eu venho de uma cidade que tem, por exemplo, a Tramontina e outras empresas, que eles montaram verdadeiras cidades para seus empregados. Claro. Entende? E isso no campo é muito comum. Sim. Né? Quando uma grande corporação, a JBS acho que faz isso, tem algumas outras grandes, que eles constroem as casas para os seus funcionários. Então, assim, se faz a casa, se faz a escola, se faz o posto de saúde. Não, mas só um pouquinho. Né? Isso é um alcance positivo da relação trabalhista que normalmente as pessoas não mensuram. E com a reforma há esse espaço. Claro. Eu acho que isso é a grande mudança da reforma trabalhista. Exatamente, exatamente. Não, já mudou o paradigma daí de partir de um pressuposto de um trabalhador que precisa ser tutelado 100% do tempo, né? Para um trabalhador que já tem uma certa capacidade. E aí o meu incômodo é porque eu tenho certeza que os trabalhadores, a grande maioria, pelo menos os urbanos, tem essa capacidade, né? Aí a gente observa aqui, fazendo a reflexão, ouvindo vocês, que a legislação ela dividiu, né, a figura do hipossuficiente para o hipersuficiente, e dentro de um conceito, né, ele estabelece ali que o hiper tem curso superior e 2 vezes ou mais o teto da Previdência Social, e ele pode negociar os direitos do 611A diretamente com o empregador, sem o sindicato. E aí, se a gente pontuar dentro dessa reflexão, será que muitas das vezes até o hipossuficiente, que não é uma pessoa que às vezes tem esse salário, não é às vezes uma pessoa que tem esse curso superior, ela não tem ali um discernimento de negociação também? Será que ela precisa ali, muitas das vezes, do sindicato, por meio de acordo coletivo ou de convenção coletiva, para negociar ali o rol dos direitos dos artigos 611A? Por exemplo, uma jornada de trabalho, uma redução de intervalo para 30 minutos e jornada acima de 6 horas, um banco de horas anual, enfim. Então, me vem essa reflexão. Eu não gosto muito dessa divisão. Daqui até aqui é uma caixinha e você precisa do sindicato para isso. Daqui até aqui, você já passou dessa caixinha e tá tudo bem, você pode negociar, se não for ferir seus direitos constitucionais, que está lá no artigo 7º, por exemplo. Estão resguardados, né? Sim. Então, a gente vê que é uma flexibilização. Acho que, sim, a gente avançou em vários pontos, mas não sei se vocês concordam, e é uma pergunta, se realmente ainda essa flexibilização ela ainda apresenta amarras em relação à evolução das relações, não falo nem de emprego, falo das diversas relações de trabalho. O que é que vocês... Não, eu não tenho a menor dúvida, tá? Eu acho que estabelecer a figura do hiper e do hipossuficiente tão categoricamente, eu como profissional, como pessoa, eu não gosto nem do nunca nem do sempre. Verdade. Porque na vida prática isso não acontece. Exatamente. Fica muito... A vida teórico assim, demais, né? A gente tem que ter ferramentas e instrumentos que coíbam os excessos. E isso é a obrigação da gente, inclusive como profissional, ética, como moral, enfim. Mas assim, se é só branco ou só preto, é difícil de categorizar. E acredito que a evolução do mercado de trabalho, eu vou trazer um dado que até a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, que no agronegócio específico, na cadeia do agronegócio, tá? Nós temos 18 milhões de trabalhadores. Nos Estados Unidos, nós temos 2,6 milhão de trabalhadores. Então, são 15% da força de trabalho, somente, tá? Com um detalhe, eles têm uma produção de agronegócio superior à brasileira, ou tão grande quanto. Sim. Tá? Então, assim, que relações são essas? Exato. Que mundo é esse? Como eles se tornaram tão competitivos no mercado, tá? Mesmo tendo uma legislação super flexibilizada. Né? Então, assim, nós temos que pensar em automação, nós temos que pensar em novas formas de trabalho, aquilo que nós comentamos. Hoje, talvez eu não vou ter aquele trabalhador que vai lá cortar um determinado produto ou colher, mas eu vou ter um operador de drone
que tem hoje uma renda média de R$12.000, Sim. que a maioria dos advogados não tem. Exato. Né? Então, Exatamente. assim, são relações de trabalho totalmente diferentes e que não são necessariamente a relação prevista na CLT, Exato. mas elas são relações de trabalho, de prestação de Com serviço certeza. e de colaboração. Então, assim, sim, a minha particularmente, né, sim, são amarras que terão que ser superadas. Teremos que montar, sim, instrumentos para coibir excessos. Teremos que montar instrumentos que permitam aquele trabalhador do interior de Roraima, que teve menos acesso, a ter uma certa tutela, né? Agora, nós temos que permitir que as pessoas sejam adultas e que, portanto, se obriguem. Exatamente. Não, e isso, Felipe, eu acho que é o principal, a essência do que a gente está discutindo aqui, né? E temos que caminhar, nós temos que avançar. Nós temos algumas fragilidades, óbvio, a legislação trabalhista, mas eu, no meu sentir, a legislação, a mens legis da reforma foi exatamente nesse sentido. E ela foi, vamos dizer assim, para mim, muito bem engendrada e temporal, por assim dizer, num tempo certo, porque a gente precisa passar a olhar para frente. Tu trouxesse uma informação ali que é muito interessante. Alguns postos de trabalho vão necessariamente ser extintos. Sim. A gente sabe já há alguns anos, por conviver e por a gente ler e se informar, as pessoas lá, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, não existe trabalhador doméstico lá, como a gente conhece que a empregada doméstica, essa que tem a sua lei especial aqui no Exato. Brasil. E esse tipo de mão de obra não existe lá, simplesmente porque a cultura deles viu que é um serviço caro demais para uma pessoa com, talvez, não querendo desmerecer o empregador doméstico, mas é uma coisa cara demais que pode ser substituído por uma tecnologia, uma cafeteira, a lavanderia automática, né? Assim como o operador de drone vai assumir o papel do tratorista no campo, né? E essas pessoas extinguem, né, algumas relações, acho que de emprego e de trabalho também. Sim. A tendência é que ou essas pessoas elas caminhem para um outro campo de área de atuação, né? E haja essa evolução natural. Vocês pensam dessa forma ou não? Ou isso, ou a gente vai se tornar um grande campo fabril, como é Bangladesh, China, República Dominicana, onde as grandes corporações terceirizam os seus trabalhos mais manuais, né? Nós sempre temos que pensar que nenhuma medida vai abarcar todos. Exatamente. Não existe Nós a solução teremos perfeita, não né, existe solução Felipe? perfeita. Teremos contingência. Isso faz parte do processo de evolução humana, tá? Tem contingências. O objetivo, e aí o poder público tem uma funcionalidade grande, é de reduzir as contingências. Reduzir as contingências não é obrigar o empregador, o empresário, a manter um trabalho que não funciona mais. Obsoleto, né? Obsoleto. A obrigação do poder público é dar condições para que sejam readaptados em outras coisas. Claro. Exato. Entendeu? É pensar no futuro. Às vezes, por exemplo, isso é muito comum, determinada região do país extinguiu os postos de trabalho, vivem todo mundo de Bolsa Família, por exemplo. Tá? Sim. Se nós estivéssemos na Alemanha, essa cidade não existiria mais. Uhum. O poder público teria incentivado com casa, com transporte, né, para regiões onde está precisando de mão de obra. Essa mão de Pra obra, absorver. exatamente. Isto, em determinados países, é normal. O Brasil ainda tem uma cultura enraizada. Eu nasci nessa casa, eu quero ficar nessa casa, não importa que não tenha mais o que comer. Eu quero ficar lá. Eu quero ficar lá. Ali é Então, meu lugar, né? Isso é uma mudança de mentalidade que tem que ser feita. E isso vale, doutora Ana, e é muito importante ressaltar que é uma coisa, isso vale para a nossa profissão. Sim. Para os advogados, para aqueles que estiverem nos ouvindo aqui. Entendeu? A nossa profissão está sofrendo talvez, assim como os médicos, uma das maiores revoluções, tá, dos últimos 100 anos. O advogado que não estiver atento a isso, ele está na mesma
Do do tratorista. tratorista, que hoje o operador do drone opera o trator também. Exato. Entende? Então, é Então, uma ou há essa necessidade. evolução, ou realmente esse tipo de trabalhador, de modo geral, é excluído do mercado de trabalho. Para vocês, assim? Sim. Infelizmente, vai acabar entrando na informalidade, né? Ou buscando novas formas. Ou buscando novas formas É. que vão gerar novas relações e que o direito do trabalho eu tenho- vai estar correndo atrás daqui a um tempo É. para tentar definir. Eu tenho assim, É um uma círculo um experiência. pouco vicioso que- até, né? Quando eu me formei, tá, se usava um tipo de computador que era bem simples. Não existia grandes sistemas de controle processual, tá? Tudo era papel. Eu tinha que fazer audiência inicial, né? Nós Inclusive, levamos o a Ricardo, contestação Era embaixo do baixinha, braço. né? um né? amigo também Isso. do Dr. Paulo, Ricardo Sancete. Nós tínhamos que fazer 600 quilômetros para fazer uma audiência inicial. Verdade, eu já tá? fiz muito isso. Então, também. muito, exato. Imagina. Então, assim, nós tínhamos um conceito de advocacia. Aquele é o conceito que eu me formei e é o conceito que eu advoguei por muitos anos. Hoje, a minha profissão exige que eu não esteja mais tão, não vou dizer preocupado, mas que estar somente preocupado com o andamento do processo, ou com a nota de expediente do processo, ficou para trás. Sim. Eu tenho que entender o que é inteligência artificial, eu tenho que entender como é que eu faço para fazer um recurso de revista subir no Tribunal Superior, eu tenho que entender como é que se faz uma sustentação oral virtual. Por outro lado, eu sou um profissional hoje que atendo cliente no estado de Goiás, atendo no Paraná, atendo no Rio Grande do Sul Exato. e talvez nunca Brasil. tenha pessoalmente encontrado o cliente. Exato. Isso é um novo conceito de trabalho. Exato. Eu posso dizer um caso do meu escritório, eu atendo um cliente de Roraima sem ter nunca ido a Roraima, produtor de soja em Roraima, né? Então a gente vê como a tecnologia pulou, fez o mundo dar um salto, né? E o direito está tentando acompanhar isso aí. Hoje, quantos estagiários ou mesmo advogados júniores, né, que a gente chama, aqueles que estão iniciando a carreira, não tão logo ou já estão sendo substituídos pelo GPT-4, como a gurizada chama habitualmente o chat GPT, né? Verdade. É o GPT-4. Aham. Então, quantos postos de trabalho até num curso superior, que é o direito, já estão sendo... Excluídos, né? Mas Excluídos, exatamente. eu faço um reposicionamento que eu acho que é importante, tá? Eu não sou um pessimista da tecnologia, bem pelo contrário. A minha vida profissional melhorou enormemente, tá? Exatamente. Pela tecnologia. Então, porque antes, imagina, eu acordava às 3 da manhã pensando num prazo, tinha que pegar o carro e ir no escritório para ver se o prazo já tinha vencido ou não, Sim. que é a paranoia do O advogado. horário certinho, Entendeu? pra protocolo, né? É. Hoje, Hoje- exatamente. A gente Hoje- pode até... hoje se eu Chegou tiver uma 6 e 1 dúvida- no fórum, Era verdade. Não, hoje se eu tiver recurso uma dúvida, extemporâneo. eu abro o meu telefone, baixo do meu drive, eu entro no sistema, olho e volto a dormir tranquilamente. Então, assim, a vida melhorou. E acho que isto é um processo. A vida vai melhorar. A humanidade nunca teve uma qualidade de vida e de trabalho tão elevada quanto nós temos. Só que, assim, nós vamos passar, sem dúvida, por um processo de adaptação. E os mais adaptáveis, aqueles que entenderem que o processo é uma obrigação da gente. Processo como busca de aperfeiçoamento, Sim. tá? Esses sempre terão emprego, sempre terão trabalho e sempre terão clientes. Oportunidades, Exato. né? Entendeu? Exato. Para vocês, pra gente fechar aqui, a gente falou de vários pontos positivos, né? Para cada um, tem algum ponto específico que vocês ainda acreditam que não seja ainda um ponto positivo, que tenha que melhorar, que incomoda os doutores acerca dessa tecnologia? Fala, Ana, eu consigo ver 99% como positivo, mas, por exemplo, para mim, Ana, eu acredito que o excesso de tecnologia de informação muitas das vezes gera o adoecimento do trabalhador. Excelente É um ponto. ponto que me incomoda bastante, né? Então, eu passo a bola para vocês. Não sei se é um ponto que realmente chama a atenção, porque no momento que a gente tem que buscar demais, informação demais, isso também pode gerar o adoecimento desse trabalhador.
Para vocês é um ponto negativo? Passando a bola da minha preocupação? Como que É a questão do burnout hoje, né? A questão do burnout é uma questão muito séria hoje. A questão do burnout pode chegar a destruir a vida de uma pessoa. Por ela não conseguir se desconectar daquele gadget ali, que também é uma ferramenta de trabalho. O meu celular hoje é um telefone, mas ele também é uma ferramenta de trabalho. E muitas vezes eu tô deitado, já prestes a dormir. E tá ali respondendo. Tá ali respondendo e-mail, contrato e tal. A cláusula aquela ali não ficou bem ajustada. Assim como nós temos que dar o crédito pro trabalhador e, como nós comentamos aqui, confiarmos que ele vai poder fazer a negociação, né, de forma autônoma, nós temos que também dar o crédito de que ele vai saber cuidar da saúde dele. Tudo tem duas faces, a moeda nunca tem uma face só. Mas nesse sentido, pode parecer a resposta um pouco abstrata, né, Ana, mas eu não enxergo como a evolução pode ser negativa, porque a busca da evolução é justamente melhorar a vida. Vai ter algumas coisas, alguns percalços no caminho, vão haver percalços. Mas a evolução é para melhorar. Então, ao fim e ao cabo, eu penso que ela é 90% positiva e 10% negativa em algum aspecto. Perfeito. Eu ressaltaria um fator. Se tornou mais difícil o conhecimento. Informação não é conhecimento. Informação é um dado. Conhecimento é a análise crítica dos dados em busca de uma resposta ou de uma pergunta. Sim. Tá? Então, hoje, se eu vejo, assim, além da barreira do conhecimento, da inserção tecnológica, que acho que são etapas, tá? Eu acho que o mais difícil é mostrar, e aqui todos nós somos professores, né? Sim. É mostrar para o aluno que não adianta ele ir para o ChatGPT, tá? E achar que vai ter todas as respostas. Ele vai ter um dado. Se ele não tiver análise crítica sobre os dados, ele não tem uma resposta. Tá? Então, eu acho que isso talvez leve mais tempo, porque essa geração nova, que veio totalmente digitalizada, ela está muito acostumada a ter informação. Tá? Ela abre aqui, pergunta para o Google, para o chat, e ela tem informação. A questão é, como é que eu gerencio as informações e os problemas? E aí vem aquela questão que nós estamos falando um pouquinho, do negocial, do estrutural, de ver o direito do trabalho como pertencente a uma cadeia de soluções. Exatamente. Que o profissional do direito do trabalho, hoje ele tem que entender de recuperação judicial, ele tem que entender de M&A, ele tem que entender de ISD, por quê? Porque de tributário, porque mesmo que ele atue especificamente na área trabalhista, tá, com o regramento jurídico trabalhista, se ele não entender como funciona o direito do trabalho nesses setores, tá, não adianta ele consultar o ChatGPT. Tá? Então, essa barreira eu acho que ainda é uma coisa a ser vencida. Maravilhoso. Muito obrigada, maravilhosa a tarde de hoje. Eu agradeço os professores, né? Eu ficaria aqui, a noite inteira, a tarde inteira conversando sobre o direito do trabalho. O IGD agradece, né? Sintam-se acolhidos à nossa casa. Muito obrigado. A professora Ana Paula agradece também. Muito obrigado. Bacana nosso papo aí. Foi um grande prazer da nossa parte. E esperamos poder estar aí em outras oportunidades também. Sempre que chamados. Com certeza, teremos outras oportunidades. Obrigadão. Muito obrigado. A rede social de cada um. Eu uso Felipe Pastro Klein, né, no Instagram, ou kleinadvocacia.com.br. Eu uso o @Paulo Bonorino no Instagram. E também o @Belmonte e Bonorino Advogados, que é o meu escritório. No Instagram também. Obrigada. Eu sempre digo para serviços leves. Obrigada, pessoal.